Paz do Senhor, pessoal. Perdoe o atraso, meu telefone travou e eu tive que pegar aqui o telefone emprestado da pastora Regiane, tá? Então foi só uma falha técnica aí já resolvida, amém? Muito bom estar com vocês aqui. Já vou agilizar aqui, vou correr porque agora eu tenho pouco tempo, né? Então, você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 10, do 19, versículo 19 ao 20. Eu quero... Pai do Senhor, pessoal. Não dá tempo de eu falar com todo mundo aí que aparece, né? Mas quero agradecer a cada um de vocês que tá aí com a gente para participarmos aqui mais uma vez de um aprendizado da palavra, de um ensinamento da palavra. E eu acho que o interesse nosso pela palavra, ele precisa ser algo que venha arder no nosso coração, amém? A gente precisa amar a palavra de Deus, a gente precisa desejar a cada dia aprender mais do Senhor. Não tem uma forma melhor da gente aprender do Senhor do que pela palavra, amém? Então eu quero pedir que Deus abençoe a nossa vida, que nos ajude nessa hora aqui, que o Senhor ministre no nosso coração, em nome de Jesus. Eu vou começar já com a leitura da palavra, e no final a gente faz uma oração, no final eu vou estar orando pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde espiritual, pela sua saúde emocional, amém? É uma alegria para mim ter vocês aqui, poder compartilhar algo de Deus com cada um de vocês. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 10, do versículo 19 ao 21. A gente vai estar lendo aqui a palavra do Senhor que diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pessoal, eu nem perguntei, vocês estão me ouvindo bem? Pelo menos alguém aí me responde, por favor, no chat aí, se vocês estão me ouvindo bem. Ingrid, diz aí para mim, Ingrid, você está me ouvindo bem, Ingrid? Paz do Senhor, Maria Mariana. Estão me ouvindo bem, irmãos? Pelo menos uma pessoa, diga para mim. Está me ouvindo bem aí? Está um pouco baixo? Então, espera aí que eu vou chegar mais perto aqui, tá bom? Melhorou? Beleza, tá bom. Vou falar um pouquinho mais alto também, para melhorar aí. Amém. Obrigado, Douglas. Obrigado, Sérgio, Viane. Amém. Então, vamos lá. Vou voltar ao 19, do capítulo 10. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos, o tema que a gente está trabalhando hoje, a gente está falando sobre guardar o nosso coração, tá bom? E eu tenho vários direcionamentos acerca dessa palavra, dessa frase, né? Guardando o nosso coração. A gente pode falar em várias direções aqui, mas eu queria me deter
numa direção sobre algo que eu já até ministrei na igreja, que é autoridade e autorização. A gente está vivendo um momento hoje, quer dizer, hoje não, né? A gente está vivendo um momento de dificuldade há 3 meses. E cada dia que passa, a nossa expectativa ela vai aumentando em relação àquilo que a gente espera. Porque o que a gente está esperando? A gente está esperando nesse momento, a gente está esperando que a pandemia passe e a gente consiga voltar a viver uma vida normal. E cada dia que vai passando e isso não acontece, isso vai gerando algumas consequências dentro da gente. E o lugar para onde todas essas consequências vão é para a nossa alma, é para o nosso coração. O homem ele é corpo, alma e espírito. Alma, sede de sentimentos, onde você se alegra, onde você cria expectativa, onde você começa a sonhar e projetar, onde você começa a se entristecer, se desanimar, se desesperar. Então tudo isso ocorre na nossa alma. E isso acontece a partir de circunstâncias que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Então, o que a gente continua vivendo hoje, pode ser que esteja levando muitos também para uma expectativa errada ou até para uma perda de expectativa, em que tudo isso passe e a gente volte a uma vida normal, tá? Então, eu queria falar acerca exatamente desse tema, guardando o nosso coração, em direção à autoridade e autorização. E é dentro desses versículos aqui do capítulo 10, e é interessante, né? Eu gosto sempre de citar coisas, às vezes um pouco teológicas que tem por trás do texto, mas esse capítulo 10, praticamente só Jesus que fala nele. A maioria do momento, Jesus é quem está falando nesse capítulo, tá? Falando diretamente. Então, a gente observa aqui que Jesus está dando um direcionamento, né? A gente está falando do momento em que Jesus ele vai designar 70 discípulos para irem de 2 em 2 fazerem a obra. Mas aqui, antes dele falar no verso 19, ele cita que ele via Satanás caindo como um raio do céu. Caindo como um raio do céu sobre os... Deixa eu abaixar aqui. Pronto. Caindo como um raio do céu em direção aos discípulos. E aí ele libera essa palavra, né? Ele libera uma palavra meio que de proteção sobre os discípulos. Olha, nada vos causará dano, né? Ele lança uma palavra de paternidade, né? Como se ele fosse um pai, como se fosse não, porque ele era, né? Um pai dos discípulos. Então ele libera essa palavra. E o que a gente vive hoje tem gerado também na igreja uma expectativa. Algumas pessoas já me perguntam, me mandam mensagem, quando que a igreja vai abrir? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, você precisa entender que a igreja nunca fechou. Porque a igreja somos nós. E enquanto nós não pararmos, a igreja permanece aberta. Eu estou aqui falando com você. A gente está nessa hora. Não que eu seja Jesus, mas a gente está falando com Jesus. Jesus no monte, lá no Sermão do Monte, Jesus quando estava à beira da Galileia, no milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, ele não tinha uma igreja, ele não estava num templo, mas ele ali era a igreja naquele momento. E o que ele tinha para manifestar do céu na vida das pessoas
não dependia de um templo. E o que Deus tem para manifestar na nossa vida continua ainda hoje não dependendo do templo. O templo é um lugar que nós precisamos entender, sim, como um lugar que Deus preparou, providenciou para a igreja congregar, para a igreja ter comunhão. Esse é o templo. Mas só que a igreja, ela não se resume no templo. A igreja somos nós. Por isso que Jesus vai dizer, ele derrubaria o templo e em 3 dias ele reedificaria. Que templo você acha que ele está falando? Porque quando ele diz isso, os religiosos eles ficam loucos com essa fala de Jesus. Por que eles ficam loucos com essa fala de Jesus? Porque isso representava algo muito sobrenatural, impossível de acontecer. Como que você vai derrubar algo que levou anos e anos para ser construído? Tem pedras no fundamento ainda hoje, tem pedras no fundamento, na parte ocidental do Muro das Lamentações, pedra de 500 toneladas. Você imagina para você construir toda a estrutura do templo. E ele está dizendo que ele vai derrubar e em 3 dias ele reedifica. Mas o que ele está dizendo que ele vai reedificar não é o templo espiritual, é o templo feito não por mãos humanas, mas pela mão do Senhor, pela mão do próprio Deus. O templo que sou eu e é você. É disso que Jesus está falando, acerca de reedificação. Então, em relação a isso, eu não quero que você perca essa linha de raciocínio que eu estou querendo te levar. A de autorização são coisas diferentes, uma da outra. Porque hoje a gente vive uma expectativa, e eu vejo, algumas pessoas já criando essa expectativa. Poxa, a gente precisa obter do governo uma autorização para abrir a igreja. Mas deixa eu te dizer, será que receber uma autorização para abrir a igreja, a gente vai ter a autoridade de Deus para abrir? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque nem pelo fato de você ter na sua mão uma autorização validada, isso te habilita para você fazer alguma coisa. Então a gente vive um momento em que a gente não pode perder a autoridade do reino sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que eu não tenho expectativa de que a igreja abra logo. Eu tenho a expectativa de que a igreja abra logo. Eu sinto saudade de estar com os meus irmãos em comunhão. Eu sinto saudade do abraço dos irmãos. Eu sinto saudade do formato que a gente acabou se habituando de culto. De você estar ouvindo seu pastor falar com você, não virtualmente, mas lá no templo, de forma presencial. Eu também estou com saudade de tudo isso. Tenho saudade de ver aquelas crianças dançando lá na frente. Eu tenho saudade de tudo que o templo físico nos proporciona. Essa expectativa não pode trazer no meu coração e no teu algo que desconecte a gente do reino, porque senão isso vai ser muito ruim para a gente. Pessoas, elas podem entrar em depressão, pessoas podem ter dificuldades emocionais por conta de uma expectativa gerada
numa direção errada. Então, o que a gente precisa hoje é guardar o nosso coração. Provérbios 4 diz tudo que você deve guardar, tá? O texto que eu estou citando aqui é Provérbios 4, 23. Diz assim a palavra: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você imagina? O livro de Provérbios. Sabedoria, pura sabedoria. Está dizendo para guardar o coração, porque do coração vão proceder as saídas da vida. Do coração procedem as saídas da vida, o que você acha que vai acontecer se você começar a colocar dentro do teu coração uma expectativa errada em relação à volta de algo que na sua cabeça foi gerado como um formato de adorar a Deus? Eu não estou dizendo, vou voltar, estou dizendo que eu não tenho expectativa urgente de que o culto volte. Eu tenho uma expectativa enorme de que o culto volte o mais rápido possível, que a gente possa ter o culto. Mas deixa eu te dizer uma coisa também. Você imagina bem, porque é o pastor que vai ter que administrar isso, você imagina bem a gente receber uma autorização do governo que agora a igreja pode abrir com 30% da capacidade. Quem que vão ser os 30% primeiros que vão cultuar o Senhor? Tudo bem. Pessoal do grupo de risco, crianças, idosos, esses estão fora dos 30%. Mas dentro dos 30%, quem vão ser os primeiros? Quem de vocês? Porque quando chegar aos 30% na igreja, o restante que chegou depois, atrasado, o que vai ter que acontecer? Vai ter que voltar de marcha ré. Tem que voltar para casa. Não vai poder participar do culto. E aí como é que você administra até essa expectativa das pessoas de chegarem, poxa, caramba, o primeiro culto depois da pandemia, aí a pessoa vai chegar na igreja para o primeiro culto presencial, chegou 30% mais rápido do que ele, chegou na frente dele. E aí agora ele tem que voltar. E a expectativa dele era de participar do primeiro culto. Então, o meu maior desejo é que volte. Mas quando voltar, que volte todo mundo junto. Para que todo mundo esteja junto. Esse é o meu desejo. Como pastor daquela igreja, pastor de vocês. Esse é o meu desejo. Então, quando a gente está falando de guardar o coração, Jesus está ensinando aqui para os discípulos acerca de expectativas erradas, que às vezes são geradas a partir daquilo que a gente está fazendo. Porque se tem uma coisa que a gente sabe muito bem é fazer. A gente sabe fazer muita coisa. Porém, a gente tem dificuldade de esperar o tempo de se fazer. Você vê pessoas que são muito capazes, que têm uma aptidão enorme em várias coisas, mas por causa de uma antecipação, de não esperar o tempo certo dela fazer, pode ser que ela não se saia muito bem. Então, esperar o tempo de cada coisa, isso é muito importante, para que a gente não gere uma expectativa equivocada a partir daquilo que a gente deseja fazer ou daquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida. E esse texto aqui, ele é um texto muito legal para a gente abordar isso. Porque Jesus pega 70 discípulos,
e ele divide de 2 em 2, ou seja, sairia 5 grupos de 2 pessoas. 35 duplas, desculpa. Saem 35 duplas para fazerem a obra, para experimentarem um pouco daquilo que Jesus fazia. E isso aqui é um fato que acontece uma vez, depois os discípulos, você não vê depois Jesus novamente ele juntar 70 e fazer assim, enviar de 2 em 2, né? Mas isso aqui é uma demonstração de que a expectativa errada, ela pode trazer dano, ela pode trazer dificuldade. E Jesus ensina isso para eles. Ele libera uma palavra e diz que sobre eles tem autoridade para eles fazerem isso. Porém, mesmo com essa autorização de Jesus, eles retornam com uma expectativa errada acerca daquilo que eles foram designados para fazer. E eu e você fomos designados aqui na terra. Jesus ele deixou como premissa para a igreja: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é a premissa da igreja. E quem disse que não estar no templo impede da igreja fazer isso? Eu acho que esse é o momento que a igreja precisa se manifestar, porque a ardente expectativa da criação continua. Ela continua sobre a nossa vida. Eles têm expectativa de como os filhos de Deus se manifestarão. E como os filhos de Deus vão se manifestar nesses dias, não depende de um templo. Depende da gente fazer isso aqui que a gente está fazendo. Eu estou falando para vocês da igreja, mas essa live ela está aberta. De repente tem pessoas que não são da nossa igreja e estão nos ouvindo também e sendo alcançadas. Então é uma premissa para a igreja ir e pregar o evangelho. E para que a igreja continue fazendo isso, expandindo o reino, isso não depende do templo. O templo é um lugar que Deus estabeleceu para a igreja congregar, para a igreja ter comunhão. Mas se hoje isso nos tem sido podado essa oportunidade ou esse momento de estar assim, congregados na igreja, a gente precisa continuar sendo igreja independente disso. A gente precisa continuar manifestando o reino de Deus, independente disso. E essa expectativa errada dos discípulos está sendo corrigida por Jesus, porque eles estão voltando maravilhados com tudo que está acontecendo. Eles estão maravilhados com os feitos, mas estão esquecendo daquilo que é mais importante que precisa estar dentro do coração. E o que é o mais importante que precisa estar dentro do coração? É o que Jesus diz aqui, ó. Não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, porque por estar o vosso nome escrito nos céus. Então eles tiveram autoridade e autorização, porém eles perderam o foco naquilo que precisa permanecer dentro de nós, como discípulos, como filhos, que é a alegria da salvação. Em relação até mesmo pregar o evangelho, você imagina, a palavra vai advertir a gente para isso também. Ó, antes de você querer salvar os outros, você precisa salvar você primeiro. Porque você não salva ninguém a partir de desespero.
Por que eu digo isso? Eu vou dar um exemplo aqui espiritual, bíblico, e vou dar um exemplo do cotidiano. O apóstolo Paulo, ele chama Timóteo e fala: Timóteo, tende cuidado de ti mesmo, olha só, tende cuidado de ti mesmo, ou seja, guarda o teu coração, guarda a tua alma, se cuida, cuida de você e da doutrina, porque fazendo assim, salvará a ti e aos que te ouvem. Então não adianta nada você salvar um monte de gente e você se perder, que para Deus não adiantou. Ah, salvou um monte de gente, beleza. Mas e você? Se perdeu? Não adiantou nada. Não adiantou nada, se o seu nome não permanecer escrito no livro da vida. Aí eu vou dar um exemplo de primeiros socorros. Por que eu vou dar um exemplo de primeiro socorro? Só porque eu sou socorrista? Não. Vou dar um exemplo de primeiro socorros porque o primeiro socorros ele fala muito disso aqui. Porque o que acontece na base de aprendizado dos primeiros socorros? Você aprende o seguinte: a primeira coisa que você faz quando você vai socorrer alguém que está caído no chão, a primeira é avaliar o cenário, você avalia tudo que está à sua volta e se existe algum risco de você chegar até a vítima. Depois que você avalia isso, você pode tocar a vítima. Depois de analisar se a condição para salvar a vítima é segura. Porque se você for desesperado, pode ser que você seja a segunda vítima. Porque uma pessoa pode estar caída no chão e você aparentemente olhar para ela e ela não ter nada. Mas pode ser que ela esteja deitada embaixo de um fio, energizado, com tensão. E ela esteja ali porque ela está sofrendo um choque. E aí o que acontece se você toca nela? Diz para mim. Você não vou te ouvir, né? Você vai tomar um choque e vai ficar caído junto com ela. Então, no desespero não salva ninguém. Por isso que os discípulos, eles perdem a noção de quem estava no barco com eles na tempestade, por causa do desespero. A alma, o coração, ele é afetado com a circunstância. E ali os discípulos, eles olham para Jesus e falam: você nem se preocupa que a gente está perecendo? Como que ele não se preocupava? Claro que ele se preocupava. Mas Jesus, ele nunca olhou para a circunstância. Por quê? Porque numa ordem dele, o vento se cala e o mar se acalma. Numa ordem de Deus hoje, diante de tudo isso que a gente tem vivido, o vento se cala e o mar se acalma, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. E os discípulos estão sofrendo aqui justamente porque o seu coração está sendo... Nadir, você é uma graça, Nadir. Porque o seu coração está sendo invadido por essas circunstâncias. E aí essas circunstâncias vão tirando o foco do que é autoridade e autorização. Porque você pensa bem, Jesus ele deu autoridade para eles e ele liberou uma autorização para que eles fossem e fizessem a obra. Mas em nenhum momento Jesus disse para eles perderem o foco. E às vezes o que a gente faz é perder o foco em relação àquilo que está à nossa volta. Amém? Eu quero colocar aqui para vocês o conceito de autoridade. Autoridade é o direito ou poder de ordenar,
de decidir, de atuar, de fazer obedecer. E a autorização é a determinação pela qual se autoriza ou se concede algum poder ou licença. Eu quero falar algo para vocês aqui bastante interessante. Eu quero fazer uma reflexão com vocês agora sobre quem é Jesus para os discípulos e quem é Jesus para essa geração que ele está ministrando. Porque vamos pensar um pouco na expectativa do povo de Israel. Eles ouvem de um profeta chamado Elias, que fez descer fogo do céu, que matou numa única oportunidade 450 profetas de Baal, um homem extremamente usado através da ação do Espírito Santo, trazendo um poder muito sobrenatural na vida dele. A gente tem Gideão, foi usado de uma forma sobrenatural. A gente tem Sansão, que o Espírito do Senhor vinha sobre ele a partir de um propósito que ele fez com o Senhor, e ele ficava com uma força muito comparada de muitos homens. E esse povo, ele ouve falar de profetas como esses homens, que faziam maravilhas. Se a gente fosse pensar em Jesus como um super-herói para aquela ocasião, deixa eu te dizer, Jesus manifesta uma tipologia totalmente aversa desse super-homem, que as pessoas têm expectativa. E isso está se manifestando um pouco na vida dos discípulos. Porque você pensa bem, um super-homem que vem e agora fala, quem quiser ser o maior no reino, seja menor, isso não é a visão de super. Quem quiser ser grande, sirva o menor, isso não é um super-homem. Isso não é um rei que alguém tem expectativa nele. Um rei que ajoelha e lava os pés dos seus discípulos, onde na verdade estaria ele sendo reverenciado, desculpa, e é o que muitos líderes fazem hoje, se deixam ser bajulados, e a gente tem hoje muitos ídolos na nossa nação, infelizmente, né? Isso é para nossa tristeza. Muitas pessoas se tornaram verdadeiros ídolos, né? Não estou falando de você seguir alguém em Facebook, Instagram, não estou falando disso. Estou falando de pessoas se tornarem verdadeiros ídolos, intocáveis, que ninguém pode ter nem acesso. Você imagina hoje a gente já vive a era de que pastores precisam de segurança. Você imagina Jesus se estivesse vivendo nessa ocasião. Quantos seguidores ele teria? No Instagram, no Facebook. Eu acho que Jesus teria pouquíssimos seguidores. Ou não. Ou teria muitos. Aqueles que vissem os seus milagres o seguiriam. Mas provavelmente quando ele desse uma palavra mais dura um pouco, iriam um monte embora como foram. Então, a questão de autoridade e autorização, ela influencia diretamente o meu e o teu coração. Porque você pode ter autorização para fazer algo, mas você pode não ter autoridade para fazer. Porque, na verdade, o reino de Deus ele se completa com duas coisas, nesse sentido. E aí eu quero falar para vocês de um conceito que eu tenho.
acerca de autoridade. Para mim, o que é autoridade? Autoridade é o poder concedido por Deus para ser utilizado com responsabilidade, nunca pensando em benefício próprio. O objetivo precisa sempre ter um resultado em benefício do reino de Deus. Isso para mim é autoridade. Autoridade estabelecida por Deus. Amém? Por isso que eu tenho dificuldade quando eu vejo a gente gerando expectativa no Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi em igrejas, ajoelhou para receber oração, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele continua sendo homem, sujeito a falhas e erros. Então a tua expectativa na nação não pode ser em um presidente, precisa continuar sendo em Deus. Essa é a nossa expectativa. O nosso socorro vem do Senhor. Não vem de um governo terreno. Porque se a gente começar, como igreja, a viver essa expectativa, a gente vai começar a cometer o mesmo erro de Israel. Porque quando Jesus se manifesta fazendo curas e milagres, para ele tem um tapete de ramos e as pessoas estão gritando para ele: Hosana, Hosana. Por quê? Porque o poder de curar se manifestou de uma forma tão grande na vida de Jesus que muitas pessoas desejaram ele. Mas quando esse Jesus de Nazaré maravilhoso parou o ministério dele de cura e de milagre, e agora o ministério dele está culminando num aprisionamento e indo em direção a uma crucificação, isso mostra a fraqueza de um governo que Israel não esperava. Eles queriam um rei político que livrasse eles de forma política. Então, não espere, não tenha expectativa num presidente, cristão ou não cristão, tenha expectativa em Deus. Porque é Ele que é o governo maior de todas as coisas. E deixa eu te dizer, você é cidadão brasileiro. Essa é a tua segunda cidadania. Grava isso que eu vou te dizer. Essa é a tua segunda cidadania. Porque a tua primeira cidadania, você é cidadão dos céus. Você um dia vai voltar para o lugar da tua origem. Então a tua expectativa maior precisa estar no céu. Então não fica pensando hoje na igreja abrir ou não. Pensa que você ainda continua tendo o mesmo Deus, servindo o mesmo Senhor, e que Ele continua cuidando de mim e de você. Teu pastor está aqui, não morreu de Covid. A hora que você precisar de mim, eu estou aqui. Amém? Estava lá no sepultamento do nosso querido evangelista Gilson. Pastor, você se expôs. Ué, mas quem vai ter que se expor? Sou eu. Para estar junto com vocês. Em momentos de alegria e de tristeza. Essa é a função do pastor. Amém? Cuidado com essas lives comerciais aí que vocês têm assistido. Aqui não tem desejo nenhum de eu ganhar um monte de seguidores. Eu quero continuar ministrando na vida dos filhos de Deus. É isso que eu desejo. Meu desejo é formar discípulos.
Esse é o meu desejo. Então, meu querido, não deixa a circunstância à tua volta fazer você perder a direção e a essência daquilo que precisa permanecer dentro de você, porque o que você carrega é muito maior do que qualquer situação circunstancial. O que você carrega dentro de você é muito maior do que as circunstâncias que estão à nossa volta hoje. Pastor, e se alguém morrer, tem certeza da salvação? Amém. Morreu, está salvo. De Covid ou sem Covid, todo mundo um dia vai morrer. Pastor, então você não está valorizando a vida? Claro que estou. A vida é o nosso valor. Mas só que a gente não pode ser alienado e desesperado diante de toda essa circunstância. A gente tem que ser precavido, né? Vou voltar àquele texto antigo aí que a gente ministrou uma ocasião atrás. O prudente vê o mal e se esconde. Mas o insensato, ele vai adiante e sofre a consequência. Isso a gente tem que ser. Eu estou trabalhando de home office, mas às vezes eu vou para a fábrica. E quando eu vou para a fábrica, álcool gel o tempo todo, máscarazinha no rosto o tempo todo. Quando chego da rua, a primeira coisa que eu faço, tiro a roupa do trabalho, boto para lavar. São as precauções que a gente tem que ter. Agora, não deixa ser gerado no teu coração uma expectativa errada acerca daquilo que a gente sempre fez. E o que a gente sempre fez? A gente se acostumou que o formato de cultuar a Deus, de aprender, de ser ministrado, é estar lá na igreja, dentro das quatro paredes. Mas não é só isso que é o reino. O reino também, ele está dentro da sua casa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se manifestam onde você estiver. Ele disse que onde? Já parou para pensar? Ele falou assim, ó, onde? Ele não disse, quando estiverem no templo, ali eu estarei. Quando estiverem na reunião de oração, ali estarei. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Se você estiver no meio de um bar e quiser fazer uma oração junto com mais 2 ou 3 irmãos, ele vai se manifestar ali. Ele vai se fazer presente naquele ambiente. O ambiente são as pessoas que estão lá. E aí, quando tem 2 reunidos ali, aí ele está dizendo que ele envia mais um. O Espírito Santo vai para esse ambiente. Ele chega nesse lugar, quando a gente se reúne no nome dele. Posso dizer para vocês, a melhor ceia da minha vida, eu participei no domingo, na minha casa. Eu nunca tinha participado da ceia assim, na minha casa, só com a minha família. Melhor ceia da minha vida. Manifestação da presença de Deus na minha casa. Vou dizer algo para vocês. Nunca tinha sentido tão forte a presença de Deus na minha casa como eu senti no domingo. Eu sei que vem um novo tempo para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Porque todas as vezes que Deus se manifesta de uma forma assim, é porque Ele está trazendo algo novo. E eu profetizo isso também na sua casa, na sua vida. Se tem sido só mais um programa de televisão, as lives e os cultos online, eu profetizo a partir de hoje que vai ser diferente na sua casa. Você vai começar a pegar a sua Bíblia e não se distrair com as coisas à sua volta.
Eu profetizo que você vai fazer desse ambiente um lugar de adoração ao Senhor. Eu profetizo que você vai chamar Jesus para a tua casa, para dentro da tua casa, para habitar nesse lar. Então, cuidado com a expectativa. É o que a gente precisa ter hoje. Cuidado com a expectativa que a gente está gerando nessa volta. Porque eu comecei a pensar um pouco nessa volta dos cultos presenciais. 30%, 50%, como é que vai ser? Como que administra isso? Como que diz para as pessoas que foram que já está cheio? Então é tudo muito difícil, é tudo muito novo para a gente. Então não se preocupe com aquilo que não está na nossa mão para a gente resolver. Porque o que não está na nossa mão, a gente tem que descansar no Senhor. E o Senhor só vai pegar aquilo que descansou nele. Parou para pensar nisso? Ele só vai pegar aquilo que a gente descansou. Ah, eu descanso no Senhor. Ah, vamos descansar no Senhor. Mas será que a gente está descansando no Senhor? Ou a gente está preocupado com um culto que não volta presencial? Porque os discípulos, eles saem para fazer algo muito maravilhoso. Mas eles voltam com uma distorção no coração acerca do que é verdadeiramente o reino de Deus. E o reino de Deus, como a palavra diz, não é comida e nem bebida. Então, o que a gente vive hoje como igreja gera na gente uma expectativa. E isso é normal. Isso é normal que você tenha expectativa, que a gente deseja estar com os irmãos. Quando eu tenho ido para a igreja para ministrar nos cultos online, a pior dificuldade, quem me preparou para ministrar para cadeira? O seminário não me preparou para isso. Eu estou pregando já um tempão para um monte de cadeira lá. Só vejo a cadeira. Mas eu sei que por trás das cadeiras tem um monte de gente assistindo, que está participando dos cultos. Então a gente não estava preparado para viver nada do que a gente tem vivido hoje. Mas em relação a guardar o nosso coração e essa expectativa que vem acerca de uma autorização para voltar aos cultos, a gente precisa continuar manifestando a expectativa numa autorização do céu e numa autoridade que Deus concede. Porque senão a gente vai acabar se perdendo. E nem sempre, por ter autoridade, a gente tem autorização. Eu tenho autoridade como pastor daquela igreja, mas eu não tenho autorização de Deus para fazer o que eu quero. A autoridade é uma coisa, mas a autorização é outra. Davi tinha autoridade de rei. E um rei poderia fazer o templo. Como o seu filho Salomão fez. Só que ele tinha autoridade, mas ele não tinha autorização de Deus. Achou até que tinha. Até o profeta Natan também achou que tinha. Vai, Davi, faz tudo conforme está no teu coração. Mas depois, o que acontece? Deus pega o mesmo profeta e fala, volta, fala para ele que não é ele que vai fazer o templo, porque ele não tinha autorização para fazer nada. Não tinha autorização para fazer nada. Salomão, nosso tempo já está se esgotando aqui, irmãos. Então, a autoridade não estabelece a autorização, mas a autorização valida a autoridade. Você consegue refletir nisso? A autoridade não estabelece uma autorização,
mas a autorização, ela valida uma autoridade. Vamos dar um exemplo aqui de alguém que perde a autoridade e é destituído. Tira-se a autoridade dele. Saul. O profeta Samuel diz para ele, olha, fica aqui, daqui a alguns dias eu volto para a gente sacrificar o Senhor. Quem era o sacerdote? Juiz, sacerdote, Samuel. Saul era o rei, tinha autoridade de rei, mas a autoridade para fazer o sacrifício quem tinha era Samuel. E ele não tinha autorização nenhuma para fazer. E quando Samuel volta de viagem para sacrificar o Senhor, Saul ainda mente para ele. Samuel pergunta para ele, o que aconteceu? Você sacrificou antes? Não me esperou? Ele fala, não. Aí Samuel diz para ele, que balido de ovelha é esse que eu ouço? Ele fala aquela frase categórica. O Senhor tem tanto prazer assim em sacrifício, ou o prazer dele maior está no obedecer? Então, o prazer do Senhor é que a gente obedeça. Tem o prazer na sua lei, em obedecer aquilo que Deus vai determinar. E posso te ser sincero, a gente vê um pouco assim de desespero em abrir as igrejas. Será que Deus não parou a gente para a gente refletir um pouco e pensar um pouco em tudo que a gente tem sido como igreja? E a gente está querendo se antecipar? E a gente pode sofrer uma dificuldade se a gente não fizer a vontade de Deus. É claro, se o meu bispo disser para mim, você tem que, eu vou obedecer a ele, porque eu estou debaixo de autoridade. Mas a gente está falando de decretos humanos. E decretos humanos a igreja está com eles. Porque decretos humanos, eles têm os seus interesses. Você lembra do nascimento de Jesus? Herodes, ele chama os magos e fala para eles, olha, vai lá e vê para mim direitinho onde nasceu Jesus. O que o rei deu para eles? Um decreto. O rei disse para eles, vai lá e vê onde Jesus nasceu. Ou seja, está dado um decreto. Eles têm um decreto de alguém que tem autoridade. Herodes tem autoridade. E aí ele direciona, vai lá e vê onde nasceu o menino. Vê onde Jesus nasceu. E traz para mim notícia, porque eu também quero ir adorar ele. Isso foi o que foi dito para os magos. Só que quando eles estão indo, Deus se manifesta e revela para eles a intenção do coração de Herodes. E eles vão lá, visitam Jesus, o menino que nasceu na manjedoura, o Cristo de Deus, e depois que eles visitam, eles saem por outro caminho e dão uma bicicleta em Herodes. Por quê? Porque o decreto era para algo ruim. Porque logo depois ele manda matar todos os meninos
que nasceram que tinham 2 anos, de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele não tinha convicção do lugar do nascimento de Jesus. Já imaginou? Se eles tivessem obedecido o decreto, o direcionamento, a autorização da autoridade, então a gente tem que tomar cuidado. Porque é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Se hoje fosse feito um decreto no nosso país de que ninguém pode mais adorar a Deus, porque quem adorar vai preso, e aí, o que você faria? Você iria preso? Se fosse como em alguns, se adorar a Deus é decapitado, você seria decapitado? Se sair um decreto de que pastores precisam casar, homem com homem e mulher com mulher, senão vai ser preso. Os pastores vão ser presos, então? Seremos presos? É nessa hora, irmãos, presta atenção. É nessa hora, ó, presta atenção agora no que eu vou te falar. É nessa hora que Deus está fazendo isso, ó, com a igreja. Está afunilando a igreja para passar na porta estreita. Nunca foi tão profética. Então a gente está vendo situações que a gente precisa continuar sendo igreja. Então, se vier um decreto de que a gente tem que abrir igreja, a gente vai abrir porque o governo mandou abrir. É para a gente pensar, não é? Sim ou não? É para a gente pensar. E pensar bastante. Porque a gente vai obedecer a quem? A Deus ou a um decreto? Quem que a gente vai obedecer? A autoridade de Deus e a autorização que Deus nos dá? Ou a gente vai obedecer? Eu não estou dizendo, entenda, leis são para ser cumpridas. Mas existem leis que se estabelecem que se a gente cumprir, a gente deixa de ser quem a gente é em Deus. E a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração em relação a isso. Lembra de Mesaque, Sadraque e Abidnego? O que o rei Nabucodonosor fez? Lembra de Daniel? Foi feito um decreto porque alguém dobrava o seu joelho na Babilônia e orava ao seu Deus 3 vezes ao dia. Foi feito um decreto porque alguém que estava na Babilônia decidiu não se contaminar e continuar sendo cidadão do reino. E o rei vai na cova do leão. Quem agora adorar então a esse Deus? Na cova dos leões. Por quê? Porque ele não obedece ao decreto. Mesaque, Sadraque e Abidnego são lançados na cova dos leões. Por quê? Porque não se rendem à adoração àquela estátua. E o que a gente vai fazer? A gente precisa continuar fazendo a vontade de Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui para terminar. A maior prova escuta isso aqui, ó. A maior prova da nossa necessidade de autorização é baseada na forma como Jesus, cheio de autoridade, só faz o que o Pai lhe autoriza. Jesus não recebe autorização do Pai, por isso entende que é melhor obedecer. E ele ainda é confrontado acerca disso.
prendem ele e dizem para ele, a gente te prendeu porque a gente tem autoridade. Não, vocês não têm autoridade em vocês mesmos. A autoridade que vocês têm para me prender só é manifesta agora, e ela só acontece que o meu Pai que está no céu concede a vocês. Porque se não fosse desejo dele, vocês não estariam fazendo isso. É mais ou menos isso que Jesus diz. E agora, para a gente terminar aqui, a gente orar, quero já agradecer a todos vocês que participaram conosco. Então não perca a expectativa correta em relação a tudo isso. Para de se preocupar com a igreja, se vai abrir ou se não vai. No tempo certo, tudo vai acontecer. No tempo de Deus, tudo vai se manifestar. Então não se preocupe com isso agora. Eu quero terminar aqui de uma forma assim, um pouco profética aqui. Vamos pensar na manifestação. Eu queria que você refletisse um pouco comigo agora, nesse finalzinho aqui. Vamos pensar agora em Jesus, depois dos 12 anos, dos 12 aos 30. Não tem nada falando de Jesus. Então, provavelmente, Denilson, Deus abençoe. Provavelmente, dos 12 aos 30 anos, ele não manifesta cura, porque se ele estivesse curando, a gente veria várias coisas relatadas, né? Então, ele fica guardado. Seu ministério fica guardado durante 18 anos. E eu fico pensando, sabe em quê? Em Jesus desejando fazer um monte de coisa. Imagina bem Jesus. Não vou falar com 13, 14 anos, não. Eu vou falar com 25 anos. Vamos imaginar Jesus com 25 anos agora. 25 anos, uma idade chegando para o amadurecimento. E Jesus vendo um monte de gente precisando ser curado, precisando ser ministrado. E Jesus olha tudo isso, mas ele não pode fazer nada. Por quê? Porque ele tem que esperar ser revestido de algo e se manifestar sobre ele uma autorização. Sabe onde que eu vejo isso? Eu vejo isso depois do batismo dele. Ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando ele está saindo da água, João Batista, antes de batizar Jesus, ele dá testemunho por 3 vezes de Jesus, né? Ele fala 3 coisas acerca de Jesus. Você pode encontrar isso lá no Evangelho de João. Mas quando ele sai da água, Deus manifesta a sua voz. Em poucas vezes no Novo Testamento a gente vê Deus se manifestando com uma voz audível ao ponto das pessoas que estão ali ouvirem. Deus falou para que todos ouvissem que estavam ali. Porque os discípulos relatam isso, todos ouviram. E quando Jesus Deus para aqui para a terra, e ele fala com uma voz audível: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. A partir disso, o ministério de Jesus se inicia. Por quê? Porque o Pai dá testemunho do Filho. Sabe o que a gente precisa guardar hoje? É o testemunho que o Pai precisa dar da gente como igreja. E qual é o testemunho que Deus vai dar da gente como igreja? Porque a gente pode ter uma história muito bonita para contar depois que tudo isso passar.
mas a gente pode ter uma história triste também para contar. Então, deixa que o Pai, ele precisa, na verdade, hoje, mais do que nunca, dar testemunho dessa igreja dele que está aqui na terra. E quando tudo isso passar, a gente precisa manifestar tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, no lugar secreto com Ele. Jesus foi guardado 18 anos e quando Ele é revelado ao mundo, o Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Vamos ficar guardado no Senhor, para que no tempo certo Deus nos manifeste de novo, de forma visível à humanidade, e a gente continue sendo a igreja que guarda o coração. Entre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. E deixa eu te dizer, Jesus prova que para ser profético, porque eles esperavam também alguém profético, irmãos. Porque quando Jesus está dizendo lá no Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani, uma das coisas que eles dizem é o seguinte, ele está chamando por Elias. Mas só que Jesus provou que para ser profético, não pode somente conhecer a palavra. Para ser profético, precisa amar a palavra, amar o Deus da palavra e viver na direção que Ele deseja. Porque o final disso tudo é o que Jesus disse para os discípulos. Entre tudo, o mais importante é que o nome de vocês continue escrito no livro da vida. Amém? Deus abençoe vocês. Espero que tenha contribuído com cada um de vocês. Helena Paixão. Deus abençoe, Helena. Bom você estar aqui com a gente também. Deus abençoe. Deus abençoe Simone também. Tem umas ovelhas aí de outras igrejas também aí com a gente. Deus abençoe. Denilson Braga também. Deus abençoe cada um de vocês aí. Douglas, minha tia Ana Fortunato. Deus abençoe também. Irmãos, eu não tenho como citar o nome de todos vocês aí, tá? É uma alegria estar com vocês aqui. Tá? Depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários aí. Foi uma alegria para a gente estar aqui, ministrar um pouco mais da palavra do Senhor, alcançar o teu coração. Então, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E a gente precisa de saídas. E Deus já tem todas elas para a gente. Tudo arquitetado por Deus. Já está tudo pronto. A gente está aqui na terra, todo mundo desesperado. E Deus está lá do céu falando assim: sabe de nada, inocente. Já está tudo preparado. Está tudo pronto e eles nem estão entendendo. Então, deixe-se manifestar a vontade de Deus nesses dias. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Vamos orar. Quero orar por vocês. Deus amado e querido, Senhor, eu quero te louvar por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando. Senhor, me perdoa mais uma vez. Quantas vezes, Senhor, eu até mesmo critiquei, Senhor, as redes sociais, mas hoje elas têm servido de uma forma tão especial. Eu reconheço, Senhor. A gente precisa reconhecer, Senhor, quando a gente erra. Eu reconheço, porque hoje, Senhor, é o que tem podido fazer com que eu me aproxime desse rebanho
que o Senhor tem confiado. Ó Deus, eu quero te pedir, alcança a vida de cada um desses filhos e filhas, que eles sejam a cada dia ministrados pela tua vontade e pela tua direção. Dê sempre lugar à esperança, à confiança, e que a fé, Senhor, que excede todo e qualquer entendimento, ela possa cada dia se manifestar de uma forma em que o Senhor possa nos conduzir à tua vontade. Nos ajuda diante de tudo que temos vivido. Eu quero colocar diante de ti aqueles que nesse momento estão com seu coração turbado, com a sua mente turbada. Espírito Santo, vai de encontro a esse lar agora, a essa família, a essa pessoa, a essa vida, e alcança. Espírito Santo, tu tens o poder. Jesus, ele declarou que tu virias e nos consolaria nos momentos de dificuldade. Tu estaria conosco até a consumação dos séculos. Tu habitaria em nós. Tu seria aquele que intercederia por nós. Tu seria aquele que nos ensinaria até mesmo como convém orar. Em nome de Jesus, alcança cada uma dessas vidas, Senhor, que nos ouve nessa hora. Sejam todos ministrados pelo Senhor. Que a ação do Teu Espírito entre em cada coração e na medida que a nossa voz humana não pode transformar. Vá de encontro agora, em cada lar, em cada vida, em cada família, em cada filho e filha seu, Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, ou que ainda não decidiram te aceitar como Senhor e Salvador. Eu profetizo essa porta de salvação aberta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Um beijo no coração. Até domingo. Domingo pelo nosso canal no YouTube. Amém? Então convide mais alguém. Nas quartas-feiras, né, nós estamos fazendo um trabalho diferente. Estamos com aquele culto online, mas pode convidar mais alguém. Nosso canal lá no YouTube. Entre no nosso canal, IMO 54, Terra Boa Oficial. Convide alguém, convide um amigo. Esse como igreja, evangelizarmos através das redes sociais. Então, utilize essa ferramenta para alcançar vidas, para alcançar corações. Amém, queridos? O desejo é de ficar com vocês aqui, né? A gente vai olhando cada pessoa que vai entrando aí e o desejo é permanecer aqui com vocês. Mas a gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até domingo, se Deus quiser e se Jesus não voltar até lá. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.